Olá, farmas! Sejam muito bem-vindos ao maior treinamento gratuito sobre atendimento clínico na farmácia para farmacêuticos e estudantes de farmácia. Seja muito bem-vindo à nossa imersão atendimento farmacêutico na prática. Eu estou muito feliz de ver aí milhares de farmacêuticos que tomaram uma decisão certa de estar aqui se especializando. Eu tenho certeza que essa imersão vai mudar a sua carreira. Por quê? Se você está aqui e quer melhorar, quer ser uma referência aí nos seus atendimentos, você já está a um passo à frente de todos os outros farmacêuticos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daiane Barbosa, eu sou especialista em ajudar farmacêuticos a poder atender com domínio e segurança ali no balcão da farmácia. E se você está aqui, é porque você quer ter total domínio na indicação de medicamentos. E é isso que eu vou te mostrar ali ao longo da nossa imersão. Como atender com domínio e com segurança na farmácia, dominando ali a indicação e a orientação de medicamentos. Mesmo ali que a faculdade não tenha te preparado para isso de uma forma eficaz. E eu sei que você está pensando nesse momento, eu duvido que em poucos dias de imersão eles vão resolver o que a faculdade inteira não resolveu. Isso parece bom demais para ser verdade. Então, se você ainda não está acreditando, eu quero te mostrar provas reais. Eu quero que você veja com seus próprios olhos as pessoas que eu mesma ensinei. Eu quero que você escute com atenção, porque cada testemunho desse é uma esperança para uma transformação na sua carreira. Eu me chamo Lívia, eu sou de Angatuba, interior do estado de São Paulo. Eu sou farmacêutica formada, já tem 3 anos. Trabalhar em drogaria, como eu posso dizer assim, a gente tem que entrar preparado, principalmente a gente de cidade pequena, porque as pessoas procuram o farmacêutico antes de ir no médico. Então a gente tem que ter uma preparação mais, assim, como a gente fala, estar preparado mesmo para o que chegar ali. E muitas vezes, só com a graduação, a gente não consegue. É um aprendizado que a gente, apesar de dever ter na faculdade, a gente não tem tão profundamente. Eu percebi que a gente entra meio despreparado, meio perdido mesmo, assim. Às vezes, você até percebe que tem alguma coisa errada com alguma indicação médica, mas você também não sabe como agir. E então o que eu queria era entender melhor sobre os medicamentos que eu tinha ali em drogaria, sobre as minhas opções, para eu poder intervir quando necessário, quando eu encontrasse e achasse necessário que a pessoa mudasse alguma coisa, né? Mesmo que ela tivesse que voltar ao médico e pedir para o médico que ele reavaliasse aquele atendimento, aquela prescrição. E quando a gente não tem esse entendimento, a gente não consegue fazer isso. A gente percebe que tem alguma coisa errada, mas não tem autonomia para explicar para o paciente voltar ao médico e explicar o que a gente pediu, ou até mesmo fazer uma carta pedindo para reavaliação. A doutora Daiane, já seguia ela nas minhas redes sociais, e quando ela lançou o curso, eu fiquei extremamente empolgada, assim. Ela postou um story contando sobre o Farmadaf, sobre o que era, e me chamou muito a atenção, porque, como eu disse, não é uma coisa que a gente vê muito na nossa área. E quando ela lançou, assim, que falava os tópicos e os conteúdos do que ia ter no curso, eu fiquei extremamente interessada, porque era o que eu precisava. Era realmente saber, tipo, exemplos de medicações, para que serve, no que age, do jeito que é prescrito. Ter uma aula só para alergia do tipo tal, uma aula só sobre tipos de fungos e micoses, uma aula só de cada conteúdo, cada patologia, assim, mais comum,
uma aula só. É o que precisa, assim. Foi o que, nossa, encheu o meu olho. Eu falei, nossa, eu vou fazer esse curso, assim, preciso. E eu continuei fazendo o curso. Durante os meus horários de almoço, eu colocava o meu fone, assistia as aulas, fazia minhas anotações, e parecia que todo dia, de acordo com o que eu estava estudando no dia, aparecia um paciente com aquilo que ele precisava. E aí era muito interessante, porque sempre dava um start na minha cabeça, nossa, e se eu indicar essa pomada que a professora falou na aula hoje? Ou se, você tem certeza, você conversou com o seu médico, você contou para ele que você está tomando todos esses medicamentos juntos, né? O que você acha de você voltar no médico e explicar para ele? Assim, me ajudou muito, muito mesmo. Era uma riqueza de detalhes, assim, que enquanto eu estava fazendo o curso, quando eu cheguei na parte de suplementação, aquilo fez um boom na minha cabeça, assim, e é uma coisa que eu não sabia mesmo, assim, nunca tinha ouvido falar. E quando ela explicava didaticamente, de uma forma que a gente conseguisse entender o quão importante é o nosso papel como farmacêutico na melhoria de qualidade de vida do paciente. Eu sei que você chegou aqui nessa imersão com muitas dúvidas. Dúvidas sobre indicação de medicamentos para idosos, indicação para gestantes, para crianças, dúvidas sobre interações medicamentosas, dúvidas sobre cálculos de doses de medicamentos. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você teve aí toda uma formação com muitas falhas, com muitas lacunas que foram deixadas pela sua formação acadêmica. Eu preciso que você entenda que eu não consigo resolver anos de falhas com apenas alguns minutos. Então eu preciso que você se comprometa a participar dessa imersão por completo. Daiane, eu tenho muito receio de tomar decisões clínicas ali no balcão da farmácia. Aqui a gente vai resolver isso. Daiane, meus pacientes, eles não valorizam o atendimento clínico ali na farmácia. Eu vou te mostrar aqui nessa imersão que isso não é verdade. E que quando você mudar a sua percepção e o seu comportamento, você vai conseguir ganhar mais e fazer uma renda extra justamente com isso. Daiane, eu sou balconista ou eu ainda sou estudante. Será que eu consigo acompanhar todo esse atendimento clínico? Eu vou te mostrar aqui também que o quanto antes, seja você estudante ou até mesmo balconista de farmácia, dominar essas técnicas, maior vai ser a sua chance ali de conseguir um emprego ou então aquela promoção que você tanto almeja. Então essa imersão, ela vai ser um divisor de águas para a sua carreira. E como que vai funcionar aqui o nosso curso? Então eu vou te explicar brevemente como que essa imersão ela vai funcionar e também como pegar o seu certificado de participação no final das nossas aulas. Então serão ao todo aí 4 aulas da nossa imersão. Hoje nós temos já a primeira aula, onde você vai aprender os principais erros que você comete ali na indicação farmacêutica. Lá na nossa aula 2, que vai ao ar na quarta-feira, você vai aprender como não errar mais na avaliação da prescrição, nas interações medicamentosas e no retorno ali do nosso paciente. Aí nós seguimos para a nossa aula 3, que vai no ar na quinta-feira. Nessa aula eu vou te mostrar ali as oportunidades que você está perdendo por não dominar a indicação farmacêutica. Então essas 3 primeiras aulas, elas são gravadas. Aí você vai poder assistir a hora que você quiser. E vão ao ar nessas datas ali que eu já falei. Agora presta muita atenção. Nós vamos fechar a imersão no domingo, na aula 4. Só que dessa vez será uma aula ao vivo, começando ali às 15 horas. E nessa aula ao vivo, eu vou te mostrar as 5 etapas fundamentais para você fazer uma indicação farmacêutica de forma segura. Então essa imersão, ela também vai te dar direito a um certificado de participação para quem assistir a todas as nossas aulas. E como eu vou saber se você assistiu ali todas essas aulas? Vai funcionar da seguinte forma.
Ao final de cada aula, eu vou te passar uma palavra-chave. E essa palavra-chave, ela vai servir para você desbloquear o seu certificado ali no final do nosso curso. Então é muito importante que você anote essa palavra-chave que vai ser dada ali no final de cada aula. Lembrando também que as nossas aulas, elas vão ficar gravadas durante a semana de imersão. Então você vai ter uma semana inteira para você assistir às aulas, para poder rever, para poder anotar ali essas palavras-chave e também aprender todo o nosso conteúdo. E Farmas, já entrando no nosso conteúdo, eu quero desmistificar uma pergunta clássica que eu recebo muito, que é: Daiane, eu já sou farmacêutico formado, eu não preciso disso, o que eu vou ganhar me especializando? Então, deixa eu te falar o que eu ganhei investindo tempo e dinheiro para ser uma especialista no atendimento farmacêutico. Primeiro ponto, eu nunca pensei assim. Eu sempre acreditei que ser a melhor na minha área me traria mais conforto financeiro, me traria ali uma escala de trabalho mais agradável, de segurança também, de não ser mandada embora. E assim foi. Eu trabalhei numa grande rede de farmácia, assim como a maioria de vocês. E nessa rede eu entrei como uma simples estagiária. Então, assim que eu me formei, eu já fui contratada como farmacêutica naquela drogaria. Eu não fiquei nem um mês sem emprego após formada. E depois ali de 6 meses naquele local, eu já subi por um cargo de gerência. Então eu sempre tive essa mentalidade de me doar o quê? 100%, porque eu sabia que eu colheria os frutos daquela minha dedicação. Eu tinha prioridade nas escalas. Eu nunca trabalhei aos domingos e feriados, mesmo trabalhando numa grande rede. Por quê? Porque eu tinha minhas prioridades nas minhas escalas. Eu era vista ali como uma profissional que resolvia os problemas, sabe? Que gerava valor naquele lugar. E por isso eu era recompensada com uma carga horária ali mais leve, com escalas mais agradáveis. Então, quando eu me mudei de cidade e pedi a demissão para poder abrir minha própria drogaria, eu apostei num modelo focado nessa fidelização de clientes, através de um atendimento de excelência. Eu sempre falei isso. Eu não estou ali para brigar por preço com as outras farmácias. Até porque se fosse só isso, eu já teria perdido, né? O motivo que eu estou ali no mercado há aproximadamente 13 anos é a fidelização dos meus clientes. E essa fidelização, ela se dá por quê? Porque eu resolvo o problema que eles trazem até a mim. O meu paciente, ele me procura porque eu sou uma referência para ele. Eu sou aquela profissional que ele confia e que sabe que vai proporcionar para ele o melhor para a sua saúde. Até porque saúde não tem preço, não é verdade? Então, a época que o farmacêutico ele era visto somente como vendedor de medicamentos, como entregador ali de caixinhas no balcão, essa época já passou. Você precisa de entender isso. De uns anos para cá, nós já estamos vivendo em uma valorização do mercado farmacêutico. Nós temos implementação do consultório farmacêutico, liberação de testes rápidos em farmácia, várias RDCs que estão em andamento para poder garantir justamente uma posição cada vez mais referência como esse farmacêutico clínico e atuante no atendimento aos pacientes. Você sabe aproveitar essa valorização para poder ganhar mais? Ou você está apenas ali sendo sobrecarregado e ganhando o mesmo? Então, está cada vez mais claro, todo esse cenário ele está caminhando para o atendimento clínico do farmacêutico. E o Conselho Federal de Farmácia já deixou muito claro que a sua intenção será o quê? Limitar esses atendimentos àqueles profissionais que se especializam e que vão conquistar ali um título de especialização. Então, hoje eu posso ajudar aqueles farmacêuticos que se encontram ali cheios de preocupações financeiras, sem muita perspectiva de crescimento profissional, com jornadas muito longas de trabalho, trabalhando ali finais de semana, feriados. Então, se você se identificou com alguma dessas frustrações, você está no lugar certo, porque nessa imersão nós vamos transformar a sua carreira.
Então, na aula de hoje, a gente vai abordar os principais erros que você comete na indicação farmacêutica. Nós vamos abordar 3 dos principais erros que muitas das vezes eu vejo que os farmacêuticos cometem atendendo os seus pacientes. O primeiro erro deles é o erro na dispensação de medicamentos, no momento da dispensação desses medicamentos na farmácia. O segundo erro que nós vamos abordar ao longo da nossa aula é a respeito aí nas falhas, nas identificações de interações medicamentosas. Então a gente vai entender que muitas das vezes esse paciente aí ele é polimedicado e é função do farmacêutico avaliar a existência de interações medicamentosas que podem comprometer a segurança e o tratamento desse paciente. E também vamos abordar a respeito aí das falhas de orientação ao nosso paciente para a gente poder garantir aí o melhor tratamento e a melhor eficácia da sua terapêutica. Então a gente vai começar falando sobre os erros na dispensação de medicamentos. Esses erros que são aí os mais críticos que envolvem a dispensação dos medicamentos. Pode envolver aí tanto aquela dispensação de medicamentos de forma errada, em doses incorretas, para pacientes errados ou também com instruções inadequadas. Isso pode também levar a consequências muito graves para o seu paciente, para a saúde do seu tratamento, impactando dessa forma a saúde desse paciente. E para a gente poder minimizar esses erros, a gente precisa de seguir uma regrinha, a regra dos 5 certos. Então a gente precisa, no momento das nossas indicações e dispensações de medicamentos, avaliar se aquele medicamento é certo para aquele paciente. Então eu preciso de avaliar diante ali de uma indicação. Então o paciente chega ali na farmácia para você te pedindo uma indicação de medicamento. A gente tem aí várias classes de medicamentos e aí você precisa de identificar qual é o melhor medicamento para o meu paciente, avaliando o que? A sua individualidade. Precisamos de identificar qual a melhor via de administração para esse paciente. Se é a via oral, se é a via intramuscular, se é a via transdérmica, tudo isso você tem que avaliar no momento também da sua dispensação. Avaliar também a dose certa. Então, alguns medicamentos a gente precisa de fazer o quê? O ajuste de dose para os nossos pacientes. Se chega um paciente idoso na farmácia, a gente precisa de avaliar se aquela dose é o preconizada para aquele paciente. Se chega uma criança na farmácia que você vai precisar de indicar o medicamento, você precisa de saber calcular a dose referente ao quê? Ao peso daquela criança. Então tem que saber fazer o quê? O cálculo farmacêutico para indicar a dose correta desse medicamento para essa criança. Precisamos também de identificar o horário certo de se administrar aquele medicamento. Existem medicamentos que precisam ser administrados com refeição e tem medicamentos que precisam ser administrados longe das refeições, para não ter o que? Prejuízo na absorção desses medicamentos. Então a gente precisa de saber identificar o melhor horário para aquele paciente administrar o seu medicamento. E também avaliar o que? O paciente certo. Então a gente precisa de avaliar se aquele paciente não tem alguma comorbidade que pode interferir também a utilização daquele medicamento em si. Então vamos colocar aí um exemplo na prática para a gente poder ilustrar esse erro de dispensação. Então vamos supor que chega um paciente aí de 9 anos, uma criança na farmácia com alguns sintomas. Então a mãe te relata aí que essa criança está apresentando rinorreia, obstrução nasal, prurido nasal, edema nasal e também tosse. Então está apresentando ali todos aqueles sintomas característicos de uma alergia, de um quadro alérgico, uma liberação de histamina que desencadeou ali todos aqueles sintomas característicos de uma crise alérgica. Então a mãe dessa criança pede ajuda ali no farmacêutico, na farmácia, para indicar algum medicamento para que possa solucionar o problema de saúde dessa criança. Então a gente vai identificar ali através dos 5 certos para fazer a dispensação correta desse medicamento para essa criança. Então, eu preciso de identificar primeiro o medicamento certo para essa criança. Então, eu avaliei ali todo o quadro alérgico e identifiquei que o melhor medicamento para aquela criança nesse momento é a
desloratadina. Então, o medicamento certo é a desloratadina. Por que a desloratadina? Porque a desloratadina é um antialérgico e que vai resolver ali os problemas desencadeados por essa crise alérgica. A desloratadina é a mais segura para essa criança, porque nós temos aí a desloratadina ou a loratadina. A desloratadina, ela é um metabólito da loratadina. Sendo esse metabólito, ele é um metabólito mais hidrossolúvel. Sendo assim, é o que? Ela atravessa menos a barreira hematoencefálica. Atravessando a menos a barreira hematoencefálica, causa menos sonolência nessa criança e é um medicamento mais seguro dessa forma, por não atravessar a barreira hematoencefálica. Então, eu preciso identificar o medicamento certo, o medicamento mais seguro para esse paciente nesse caso. Então, a gente verificou que o medicamento mais seguro nesse caso é a desloratadina. Precisamos de avaliar a via correta de administração. Então, a gente vai identificar que a via correta de administração desse medicamento é a via oral. Vamos avaliar a dose certa desse medicamento. A gente precisa de identificar que medicamentos, principalmente na pediatria, para a criança, são calculados com base o quê? No peso dessa criança. Então, eu preciso de saber calcular a dose correta para essa criança. Não pode ser uma dose a menos e também não pode ser uma dose a mais. Precisa ser a dose correta. Então, eu preciso de saber fazer o cálculo para a gente poder identificar o quê? A dose certa desse medicamento. Nós sabemos que a desloratadina, a dose para criança é 2,5 miligramas, né? A gente tem aqui o que? Meio miligrama para cada ml. Então, eu preciso de identificar qual a dose em ml que eu vou precisar de administrar essa criança. Se eu preciso aí de uma dose de 2,5 miligramas, convertendo, fazendo o cálculo farmacêutico, eu vou descobrir que essa criança precisa de administrar o quê? 5 ml dessa solução para que tenha aí o seu efeito terapêutico. Precisamos também avaliar o horário certo para administrar esse medicamento, porque alguns medicamentos, como a gente falou, a gente precisa de administrar com as refeições e alguns o que? Longe das refeições, para que a gente possa aí ter a melhor absorção do medicamento. Então, a desloratadina é um medicamento que eu não preciso, né, de ter a interferência com a refeição. Então, eu posso administrar em qualquer horário do dia, que ele vai ter o seu efeito terapêutico eficaz. E precisamos de avaliar o que? O paciente certo. Então, nesse caso, a gente escolheu uma desloratadina em solução, em forma de xarope, para atender essa criança de 9 anos que precisa aí da sua dose correta do medicamento. Então, é imprescindível que você entenda esses 5 passos para que você possa fazer a sua dispensação da forma mais segura possível para o seu paciente. Entender qual o medicamento correto que precisa ser indicado para aquele paciente, qual a via de administração correta para ser administrado esse medicamento, a dose correta, como nós falamos aqui. Por se tratar de uma criança, a gente precisa de fazer o cálculo para a dose relacionada ao peso dessa criança. Preciso de avaliar o horário correto para administração daquele medicamento e avaliar o paciente certo. Então, nesse caso, por ser uma criança, ela vai precisar aí de um medicamento que seja compatível com a sua idade e a gente escolheu aí, no caso, uma solução. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. A gente recebe um paciente idoso hepatopata que está com a prescrição de prednisona 20 mg ao dia. Então, a gente vai avaliar nessa dispensação a regra dos nossos 5 certos. Então, eu vou avaliar se aquele medicamento é o medicamento certo para esse paciente, se a via de administração está correta, se a dose está correta e segura para esse paciente, qual o horário correto para o paciente administrar esse medicamento e se esse medicamento é o medicamento destinado ao paciente correto. Então, tudo isso a gente precisa de identificar no momento da nossa dispensação para que a gente possa assegurar que esse medicamento seja o medicamento mais seguro e mais eficaz para o nosso paciente. Então, a gente vai analisar essa dispensação. Então, a gente tem aí prescrição de um corticoide. Nós sabemos que esse corticoide, a prednisona, ela precisa de se converter para a molécula ativa, a prednisolona, para ter o seu efeito terapêutico.
Então essa conversão acontece a nível hepático. Nós já estamos falando de um paciente que é hepatopata, um paciente que já tem uma disfunção hepática. Então, se eu coloco aí uma prednisona para esse paciente, eu tenho que avaliar que essa conversão para a molécula ativa, a prednisolona, ela vai estar prejudicada. Além dessa conversão estar prejudicada e dessa forma o paciente não receber o medicamento de forma eficaz, eu posso inclusive agravar o quadro dessa disfunção hepática desse paciente. Então, muita atenção no momento aí para avaliar o medicamento correto desse paciente. Em alguns momentos, a gente vai precisar de fazer um encaminhamento para o médico, explicando essa particularidade do paciente para poder o quê? Avaliar uma possível troca para essa prednisolona, que no caso é mais segura para esse paciente idoso e hepatopata. Então, a gente está avaliando aí um erro de dispensação devido ao medicamento não ser o medicamento mais correto para esse paciente. Nós temos aí que avaliar por quanto tempo esse paciente vai usar esse corticoide. A gente precisa de orientar esse paciente, muitas das vezes, se ele faz esse corticoide por uso contínuo, por longos períodos, a fazer a retirada gradualmente desse corticoide para a gente poder diminuir os riscos de uma síndrome aí de deficiência desse cortisol devido aí à supressão do eixo hipotálamo hipófise adrenal. Então, pacientes que fazem uso de corticoides, principalmente de via oral, a gente tem aí prednisona de 20 miligramas. Se esse paciente está fazendo esse uso desse corticoide por longos períodos, né, antes que ele interrompa o seu tratamento, eu preciso de orientá-lo a fazer a retirada gradualmente. Então, retirar gradualmente, fazer o quê? O ajuste da dose para que ele não retire esse medicamento de forma abrupta e cause aí uma deficiência desse cortisol. Nós também precisamos de avaliar o melhor horário para se administrar esse medicamento. Lá na nossa prescrição, nós vimos que essa prednisona está prescrita uma vez ao dia. Mas qual o melhor horário para o paciente administrar esse medicamento? É pela manhã? É pela tarde? É pela noite? Então, a gente tem que avaliar o melhor horário para a gente poder ter o melhor resultado terapêutico para o nosso paciente. E a gente sabe que corticoides, eles precisam de acompanhar o pico de secreção que é fisiológico do cortisol. E aí a gente tem que colocar esse corticoide muitas das vezes no período da manhã, para a gente justamente acompanhar aquele ciclo circadiano de liberação de cortisol. Então a gente coloca sempre o corticoide, o melhor horário para se administrar um corticoide vai ser sempre pela manhã, para a gente poder acompanhar esse pico da secreção fisiológica, né? Evitar corticoides à tarde e à noite, porque esse paciente corre o risco de ter quadros de insônia, né? E dessa forma aí a gente tem o quê? A dificuldade na segurança desse medicamento. Então, é imprescindível que o paciente chega para você com um quadro ali de prescrição de corticoide uma vez ao dia, você precisa de orientar esse paciente a administrar esse corticoide logo pela manhã. Eu preciso de avaliar o que? Se esse medicamento é o certo para aquele paciente. Então, esse paciente, nós estamos falando de um paciente idoso, hepatopata, ele é um paciente diabético? Se ele for um paciente diabético e está fazendo uso de corticoide, eu preciso de monitorar a sua glicemia durante o seu tratamento, porque nós sabemos que os corticoides, eles o que? Aumentam a gliconeogênese, eles aumentam o que? A liberação de glicose. Se esse paciente já é diabético, eu posso aí ter aí aumento dos seus níveis de glicemia, e dessa forma a gente precisa de ajustar, inclusive, os seus antidiabéticos. Então, tudo isso precisa ser avaliado no momento da dispensação. São todas as orientações que um farmacêutico ele deve fazer para garantir a melhor segurança, a melhor eficácia do tratamento para esse paciente. Como nós falamos aqui, acabou essa era do farmacêutico só entregar a caixinha de medicamento para o paciente. O farmacêutico ele precisa de dominar, ter conhecimento para garantir realmente a segurança do tratamento do nosso paciente. Então, a gente falou aí sobre esses principais erros que precisam ser minimizados para a gente poder garantir aí a melhor eficácia terapêutica para os nossos pacientes. Agora a gente vai falar sobre outro tipo de erro que você pode cometer no momento das suas indicações e dispensações farmacêuticas,
que é a falha na identificação de interações medicamentosas. E esse erro, ele é muito comum e recorrente nos balcões de farmácia. Por quê? A gente tem uma realidade que o paciente, quando ele tem algum problema cardíaco, ele vai no cardiologista e lá no cardiologista ele recebe a sua prescrição de medicamentos. Então, se ele tem um problema aí que precisa aí de avaliar um endocrinologista, ele vai no endocrinologista, recebe a sua prescrição do endocrinologista. Se ele precisa de um medicamento para a ortopedia, ele vai no ortopedista, que vai prescrever ali os seus medicamentos de acordo com a sua área clínica. Então, esses pacientes, ele vai ali em várias especialidades médicas, recebe medicamentos ali de todas essas especialidades e chega na farmácia sendo o quê? Polimedicado. E aí, o que acontece? As interações medicamentosas. Então, no momento que a gente está dispensando esses medicamentos, a gente precisa de orientar os pacientes quanto a essas interações medicamentosas. Em alguns momentos, essas interações, elas podem agravar o quadro do paciente e a gente vai precisar de intervir. A gente vai precisar de encaminhar esse paciente ao médico para fazer as alterações necessárias. Então, é imprescindível, farmacêutico, que você entenda sobre interações medicamentosas para avaliar e garantir a segurança do seu paciente. Então, a gente tem aí algumas interações, tanto de medicamento, quanto também de medicamento com alimento, que vai interferir na absorção, no resultado terapêutico do tratamento desse paciente. E essas interações, elas podem ser prejudiciais e também diminuir a eficácia do tratamento desse paciente. Então, se o farmacêutico ele não identificar essas interações ao dispensar ali o tratamento para esse paciente, isso pode gerar vários problemas de saúde para o seu paciente. Então, a gente vai falar aí sobre algumas dessas interações aí que são muito comuns no balcão da farmácia. A gente tem interações que afetam aí a absorção desses medicamentos. Temos interações que alteram a biotransformação desses fármacos, que pode acontecer tanto por indução como para inibição enzimática. Temos as interações de medicamento com alimento e temos também interações de medicamento com a condição de saúde desse paciente. Então, para a gente poder exemplificar cada uma dessas interações, para você poder entender melhor, a gente tem as interações que vão afetar ali a absorção desses fármacos. Então, um exemplo muito comum é do omeprazol e também de outros inibidores da bomba de prótons, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, todos esses que eles têm aí interações com os antifúngicos. Então, esses inibidores da bomba de prótons, por eles o que? Inibirem a secreção gástrica, a secreção ácida do estômago, eles interferem na absorção desses antifúngicos. Então, cetoconazol, itraconazol e outros antifúngicos, eles precisam de estar em meio ácido para serem absorvidos. Se esses medicamentos inibidores da bomba de prótons, eles inibem a secreção ácida, vai comprometer a absorção desses antifúngicos. Então, a gente tem aí um tratamento que não vai ser eficaz para esse paciente. Então, precisa de orientar esse paciente se esse inibidor da bomba de prótons, ele está utilizando aí de forma adequada. Precisa realmente de usar, porque o que a gente vê hoje na realidade é pacientes usando inibidores da bomba de prótons de uso contínuo. E não é bem assim, porque esses medicamentos eles são utilizados para um tratamento, para uma patologia, seja úlceras gástricas, gastrites, doença do refluxo gastroesofágico, e essas patologias elas têm início e fim de tratamento. Então é orientar esse paciente a avaliar se ele realmente está utilizando esse medicamento, se esse medicamento é o medicamento correto para ele, se ele realmente tem a necessidade de estar utilizando esse medicamento, porque esse omeprazol e vários outros inibidores da bomba de prótons, eles interagem com outros medicamentos, com vários medicamentos, que isso pode ser prejudicial para esse paciente. Nós temos também alterações muito importantes que vão alterar a biotransformação desses fármacos. Então, a gente tem a indução enzimática e a inibição
enzimática. Na indução enzimática, o que vai acontecer? Vai acontecer uma elevação dos níveis dessas enzimas que vão resultar no metabolismo acelerado dos fármacos. Então, um fármaco, ele induz, ele acelera o metabolismo de outro fármaco. Como exemplo, a gente tem os anticonvulsivantes, então, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, topiramato. Todos esses anticonvulsivantes, eles atuam aí como indutores enzimáticos e eles diminuem o efeito terapêutico dos anticoncepcionais. Então, eles o quê? Eles induzem o metabolismo desses anticoncepcionais. Então, dessa forma, a gente tem uma queda da concentração plasmática desses anticoncepcionais e que vai acarretar o quê? Numa interação muito importante, porque essa mulher pode ter uma gravidez indesejada com o uso desses anticonvulsivantes. Então, olha como importante é você entender, uma mulher que está comprando um anticonvulsivante na farmácia, é avaliar se ela faz uso aí de pílula anticoncepcional e avaliar essa interação que ela é muito importante. Então, uma hora ou outra, essa mulher vai poder ter aí uma gravidez indesejada e ela precisa de ser orientada quanto a esse risco. Então, nessa mulher, a gente precisa de quê? De encaminhá-la ao médico para ela poder avaliar um outro método contraceptivo que não vai ter aí essa interação medicamentosa. Então, isso é muito importante que você entenda sobre essas interações. A gente também tem as interações sobre inibição enzimática. Então, aí acontece o contrário. A gente tem uma queda na velocidade dessa biotransformação, ou seja, a gente vai ter um prolongamento dos efeitos farmacológicos daquele fármaco e dessa forma aí o quê? Uma probabilidade de acontecer efeitos tóxicos. Um outro exemplo que a gente tem é os anticoncepcionais com os corticoides. Então, os anticoncepcionais, aqueles que contêm estrogênio na sua composição, eles vão o quê? Diminuir o metabolismo dos corticoides. Então, diminuindo o metabolismo dos corticoides, eles vão o quê? Aumentar a meia-vida desses corticoides, aumentar a concentração plasmática desses corticoides e esse paciente fica mais susceptível a efeitos adversos, efeitos tóxicos. A gente tem aí a síndrome de Cushing, muito comum com o uso aí de corticoides por uso prolongado. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado, os medicamentos que o paciente faz uso, porque ele pode aí ter dificuldade no seu resultado terapêutico e também pode ter o quê? Toxicidade devido aí a algumas interações. Temos também interações muito importantes, que é medicamento com alimento. Um exemplo que nós temos aí de antimicrobianos, as quinolonas. Então, ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, todos esses medicamentos, as quinolonas, elas têm que ser administradas longe das refeições. Então, o paciente não pode tomar esse medicamento com o estômago cheio, porque isso aí vai ter o quê? Um prejuízo de aproximadamente 50% na absorção desses antimicrobianos. Aí aquele paciente não tem o resultado ali eficaz no controle da sua infecção urinária, da sua infecção bacteriana, pode agravar o quadro de saúde desse paciente, pode agravar o quadro dessa infecção no paciente. Por quê? Por uma simples erro de administração do medicamento. Então, se chega uma receita na farmácia com esse antimicrobiano, é imprescindível que você, farmacêutico, oriente esse paciente. Olha, esse medicamento não pode ser administrado junto com a refeição. Tem que ser administrado longe das refeições. Então, avaliar o horário que esse paciente se alimenta e colocar ali um intervalo aí de no mínimo 2 horas para que a gente possa ter aí a eficácia na absorção desses medicamentos. Então, são indicações, orientações muito simples, mas que impactam no resultado terapêutico do tratamento desse paciente. Por isso que é muito importante, farmacêutico, que você entenda sobre essas interações. E por último, a gente tem aí interações também de medicamento com a condição clínica de saúde desse paciente. Nós sabemos que os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem aumentar a pressão arterial daquele paciente. Então, se o paciente é hipertenso, eu tenho que ligar o alerta, eu tenho que monitorar ali a pressão arterial desse paciente durante o seu tratamento, principalmente aqueles pacientes que fazem uso de anti-inflamatórios de forma contínua. A gente sabe que tem pacientes aí, principalmente idosos, que compram anti-inflamatórios de forma rotineira aí na farmácia. Então, orientar esse paciente, avaliar como que está a sua pressão arterial e a gente poder orientar esse paciente da melhor forma.
Avaliar também aquele paciente asmático que usa os anti-inflamatórios também não esteroidais. Porque a gente sabe que os anti-inflamatórios, eles podem o quê? Aumentar aqueles sintomas de asma do paciente, podendo inclusive piorar o quadro clínico desse paciente. Então, a gente avaliar se esse medicamento é o medicamento certo, relembrando lá a regra dos 5 certos. É o medicamento certo para esse paciente? Esse medicamento é seguro para esse paciente? Tudo isso você precisa de orientar esse paciente, avaliar o paciente aí que está na farmácia com você, no balcão da farmácia com você. É entender sobre esse mundo das interações medicamentosas e uma simples orientação, um simples ajuste ali pode, inclusive, assegurar a qualidade terapêutica do tratamento para esse paciente. Então, é imprescindível, farmacêutico, que você entenda sobre essas interações medicamentosas. E o último erro que a gente vai falar aqui na nossa aula é a respeito da falta de orientação aos nossos pacientes. Nós temos aí que quando o farmacêutico ele não fornece as informações adequadas sobre como administrar aquele medicamento, os possíveis efeitos adversos, as reações adversas, as interações tanto com o alimento quanto outros medicamentos, esses pacientes, eles podem não usar os medicamentos de forma correta, que vão comprometer a eficácia do seu tratamento e, consequentemente, no quadro de saúde desse paciente. Então, a gente tem o quê? Que orientar esse paciente quanto ao horário correto de administrar o medicamento, avaliando a sua rotina. Então, a gente pega ali uma prescrição que está ali um medicamento sendo prescrito de 6 em 6 horas. Então, é imprescindível que você converse com o paciente e entenda a sua rotina. Que horas que esse paciente acorda? Que horas que esse paciente vai dormir? Para a gente poder ajustar o melhor horário, voltando lá na regra dos 5 certos. Qual é o horário certo para esse paciente usar esse medicamento? Então, eu vou avaliar com ele como é a sua rotina, o horário que ele acorda, o horário que ele vai dormir, para a gente poder o quê? Colocar aquele medicamento na sua rotina e dessa forma a gente tem o quê? Uma melhor adesão ao tratamento desse paciente. Porque não adianta nada cair um horário ali na madrugada e o paciente não vai acordar de madrugada para tomar o medicamento. Então, dessa forma, a gente tem o quê? Diminuição da eficácia do tratamento se ele não for administrado nos horários corretos. A gente tem que avaliar também interações com alimento ou outros medicamentos que esse paciente faz uso. Nós vimos aí um exemplo do ciprofloxacino com as quinolonas, que devem ser administradas longe das refeições. Então, se eu recebo uma prescrição do meu paciente ali, que tem que ser administrado de 12 em 12 horas, eu preciso conversar com esse paciente. Que horas que é o horário ali da sua refeição, do seu café da manhã, do seu jantar, para que eu possa colocar o melhor horário para ele administrar esse medicamento. Se ele toma o café da manhã às 7 horas da manhã, eu vou colocar o antimicrobiano às 9 horas da manhã, com 2 horas de espaçamento, para a gente poder ter o quê? A melhor absorção do medicamento. E vou orientá-lo. Se o senhor ou a senhora toma o café da manhã às 7 horas, eu vou colocar às 9, porque esse medicamento não pode ser administrado com o estômago cheio. Que horas que é o jantar? 7 horas da noite, então vamos colocar às 9 horas da noite, porque está longe da refeição e dessa forma a gente tem o quê? A melhor absorção desse medicamento e dessa forma aí a melhor eficácia no tratamento para esse paciente. Temos que avaliar reações adversas, efeitos colaterais que esse paciente possa estar submetido. Então, eu tenho que entender que eu vou dispensar esse medicamento, mas eu vou colocar-me à disposição do paciente, vou orientá-lo. Olha, se caso o senhor tiver algum efeito colateral, algum outro sintoma não esperado, volte aqui na farmácia, me procure para a gente poder reavaliar o seu tratamento e fazer as intervenções necessárias, se for o caso. E aqueles pacientes, também muito importante, que fazem uso de medicamentos contínuos. A gente tem aí antihipertensivos, antidiabéticos, paciente que faz medicamentos de uso contínuo. A gente precisa de avaliar a suplementação desse paciente, porque tem alguns medicamentos que eles vão causar o quê? Depressão, carência nutricional nesses pacientes. Então, o farmacêutico precisa de avaliar como que está a saúde desse paciente e fazer intervenções, suplementações quando são necessárias. A gente tem aí 2 exemplos muito comuns de medicamentos de uso contínuo que você dispensa todos os dias aí na farmácia. Estatinas,
simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, todas essas estatinas, elas diminuem a síntese endógena de coenzima Q10. Por quê? Elas inibem a enzima HMG-CoA redutase, a enzima que é inibida e responsável pela produção do colesterol. Então, esse paciente ele vai começar a ter o quê? Uma fadiga muscular, uma dor nas pernas, uma fraqueza nas pernas. E esse paciente precisa de suplementar com a enzima Q10, porque a sua fonte endógena não está sendo produzida. Então, ele precisa de suplementar. É aquele paciente que chega na farmácia, aquele idoso, com as pernas doendo, com cansaço na perna, com fraqueza muscular, simplesmente com ajuste de suplementação, você consegue corrigir essa deficiência. E é aquele paciente que você pode ter certeza que está comprando anti-inflamatórios e medicamentos para dor o tempo todo na farmácia. Então, uma simples suplementação vai ajudar, vai corrigir a carência que esse paciente está tendo e a gente vai inibir esse paciente de usar medicamentos sem a necessidade real que ele está utilizando. Nós temos também o medicamento metformina, que também é usado aí de forma contínua por vários pacientes. Esses pacientes que usam metformina, eles têm dificuldade na absorção de vitamina B12. E dessa forma, a sua carência aí ao longo de muito tempo pode gerar aí uma anemia megaloblástica nesse paciente. Então, o paciente que está com queda de cabelo, está com fraqueza, está com cansaço, tudo isso é uma deficiência de B12 que precisa ser corrigida naqueles pacientes que fazem uso de metformina de uso contínuo. Então, é imprescindível que você conheça essas particularidades, essas carências nutricionais que muitos medicamentos podem causar nos pacientes e corrigi-las para que a gente possa aí ter o quê? Uma melhora no quadro clínico dos nossos pacientes. Então, dessa forma, o farmacêutico ele não pode ser apenas um entregador de caixinhas. A gente falou aqui nas nossas aulas importantes erros que precisam de ser corrigidos e minimizados no momento das nossas dispensações. Ele precisa de conhecer esses 3 passos que nós falamos aqui para garantir que o nosso paciente tenha um tratamento seguro e eficaz. A gente precisa saber orientar a forma correta de administrar o medicamento, intervindo quando for necessário, avaliando as interações medicamentosas, as contraindicações, os efeitos colaterais, está o quê? Sempre presente e acompanhando esse paciente durante o seu tratamento. É dessa forma que a gente vai conseguir o quê? Promover a saúde e o bem-estar do nosso paciente. É dessa forma que a gente vai exercer realmente a nossa função, o nosso papel de farmacêutico, de estar levando saúde e bem-estar para os nossos pacientes. Farma, hoje você aprendeu quais são os principais erros que você comete na indicação farmacêutica. Nós falamos sobre erros de dispensação de medicamentos, de falhas na identificação de interações medicamentosas e na falha de orientação ao nosso paciente. E na nossa próxima aula, que vai ao ar na quarta-feira, às 9 horas da manhã, você vai aprender que como não errar mais na avaliação da prescrição, sabendo ali dispensar os medicamentos com segurança, orientando o paciente quanto à forma correta de uso dos seus medicamentos. Nós vamos abordar as principais interações medicamentosas, como que elas ocorrem, esse assunto que muitas das vezes vocês trazem para mim com muitas dúvidas, e saber como também fazer uma orientação correta ao nosso paciente. E lembrando que a palavra-chave da aula de hoje é medicamento. Anota aí para você não esquecer. No final da nossa imersão, você vai precisar de juntar ali todas as palavras-chave para poder receber o seu certificado de participação. E agora um recado também muito importante antes de finalizarmos. Os slides dessa aula, eles vão ser enviados no nosso grupo de WhatsApp da imersão. Então, se você ainda não está dentro do nosso grupo, eu vou deixar aqui embaixo o link para você entrar. Aproveite também para poder me marcar lá no Instagram e para poder me dizer o que você achou da nossa primeira aula. Eu quero ver quem está participando comigo. Um abraço e te vejo na aula 2 na quarta-feira.